Você já imaginou como seria o mundo sem a igreja primitiva? Antes de Cristo e seus seguidores, o mundo era um lugar de crenças antigas, rituais misteriosos e um profundo anseio por algo mais. Neste cenário, a fé cristã ainda não havia sido proclamada, e a ideia de uma comunidade unida sob o nome de Cristo estava apenas começando a se formar. A religião permeava cada aspecto da vida, desde os grandiosos templos de Roma, dedicados aos deuses do Olimpo, até os rituais discretos nos pequenos altares domésticos. A espiritualidade era vivida de forma tangível e cotidiana, mas havia uma sensação de algo faltando, uma busca constante por respostas que as religiões tradicionais não conseguiam mais fornecer. O mundo estava à beira de uma transformação profunda, prestes a ver o surgimento da igreja primitiva. Mas antes disso, o poder e a religião estavam entrelaçados de forma que definiam quem você era e o que podia esperar da vida. A antiga ordem estava prestes a ser desafiada de maneira que ninguém poderia prever. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite este momento para fazê-lo e explore conosco essa fascinante transição da antiga ordem para o surgimento do cristianismo. No mundo antigo, várias religiões e cultos predominavam, cada uma com suas características únicas que influenciavam profundamente a vida das pessoas. O politeísmo greco-romano era a principal religião do Império Romano e da Grécia Antiga. Esse sistema religioso adorava múltiplos deuses, como Júpiter, Marte e Vênus, cada um com poder sobre diferentes aspectos da vida, como a guerra, o amor e a agricultura. Esses deuses eram venerados em templos espalhados por cidades como Roma, Atenas e outras partes do Mediterrâneo. Sacrifícios, festivais e rituais públicos eram comuns, e a religião estava intimamente ligada à vida política. Acreditava-se que a prosperidade do Estado dependia do favor dos deuses, e por isso o culto a essas divindades era tanto uma questão de fé pessoal quanto um dever cívico. O judaísmo, por sua vez, era a religião dos judeus, centrada na adoração de um único Deus. Essa fé monoteísta se diferenciava do politeísmo predominante e estava baseada na Torá, os textos sagrados que guiavam a vida moral, legal e religiosa do povo judeu. O judaísmo era praticado principalmente na Judéia, uma região na atual Israel e Palestina. Os judeus acreditavam em um Deus transcendente, envolvido diretamente na história humana, e esperavam a vinda de um Messias que traria redenção. A vida religiosa dos judeus era marcada por rituais diários, observância das leis dietéticas e celebrações como a Páscoa, que comemorava a libertação do Egito. As religiões mistéricas, como os cultos a Ísis, Mitra e Dionísio, eram populares em várias partes do Império Romano, especialmente entre as classes mais baixas e os soldados. Esses cultos prometiam aos seus iniciados uma conexão pessoal e secreta com o divino, oferecendo esperança de vida após a morte. Diferente dos cultos públicos, os rituais das religiões mistéricas eram realizados em segredo, e a iniciação nesses cultos era vista como um caminho para a iluminação espiritual. Esses cultos misturavam crenças locais com práticas religiosas importadas de regiões como o Egito e a Pérsia, refletindo a diversidade cultural do império. Essas religiões moldavam profundamente a vida social e cultural das civilizações. No Império Romano, a religião estava ligada à identidade cívica. Participar dos rituais públicos era uma forma de expressar lealdade ao Estado. As grandes festas religiosas, como as Saturnálias, traziam a comunidade para celebrar e fortalecer laços sociais. Na Judéia, o judaísmo determinava não apenas a vida religiosa, mas também a vida cotidiana, com suas leis rigorosas sobre alimentação, vestimenta e conduta. O sábado, dia sagrado de descanso, era observado com seriedade, moldando o ritmo semanal dos judeus.
A visão do divino antes da chegada do cristianismo era profundamente diversa e complexa. Os deuses eram vistos como poderosos, mas com traços humanos, capazes de amor, ciúme e vingança. A relação com o divino era baseada na troca, sacrifícios e oferendas em troca de proteção e bênçãos. Ao mesmo tempo, a busca por respostas espirituais mais profundas levou ao surgimento das religiões mistéricas, que ofereciam promessas de salvação pessoal e uma vida após a morte. Essa mistura de tradições refletia a necessidade humana de entender o mundo e encontrar um propósito, preparando o terreno para a chegada de uma nova visão espiritual que mudaria a história para sempre. O Império Romano, antes do surgimento da Igreja primitiva, era uma das civilizações mais poderosas e organizadas do mundo antigo. Sua estrutura social, política e econômica era uma máquina complexa e eficiente que mantinha o controle sobre vastos territórios que se estendiam do norte da África até as Ilhas Britânicas e do Oriente Médio até a Península Ibérica. Este império não apenas dominava militarmente, mas também culturalmente, espalhando suas influências por todo o mundo conhecido. A sociedade romana era rigidamente hierarquizada. No topo estava o imperador, uma figura central que acumulava poderes quase divinos. O imperador não era apenas o líder político, mas também o comandante supremo das forças armadas e, em muitos casos, o chefe da religião estatal. Sua palavra era lei e ele era visto como o garantidor da paz e da estabilidade em todo o império. Abaixo dele estava o Senado, um corpo composto por membros da aristocracia romana que aconselhava o imperador e ajudava a governar o vasto território. Embora o poder do Senado tenha diminuído com o tempo, ele ainda desempenhava um papel importante na administração e na legitimação do governo imperial. A Pax Romana, ou Paz Romana, foi um dos períodos mais marcantes da história romana, uma era de relativa paz e estabilidade que durou aproximadamente 200 anos. Durante esse tempo, as fronteiras do império estavam protegidas e as guerras internas eram mínimas. Essa estabilidade permitiu o florescimento do comércio, da cultura e da economia. Estradas foram construídas, conectando as cidades do império, facilitando a circulação de bens, pessoas e ideias. As cidades romanas tornaram-se centros de cultura e administração, e a cidadania romana era um dos maiores privilégios que uma pessoa poderia ter, garantindo direitos e proteção sob a lei romana. A cidadania romana era um status altamente cobiçado. Ela não apenas proporcionava direitos legais, mas também conferia prestígio social e acesso a benefícios como a isenção de certos impostos e a possibilidade de recorrer diretamente ao imperador. Ser cidadão romano significava pertencer a uma elite que se beneficiava diretamente da prosperidade e da ordem mantida pelo império. No entanto, a cidadania não era distribuída de forma igualitária. A maioria da população, especialmente nas províncias, vivia como plebeus ou escravos, com direitos limitados. As cidades eram o coração pulsante do império. Roma, a capital, era a maior de todas, com uma população que chegava a cerca de 1 milhão de habitantes. A vida urbana era vibrante e diversificada, com mercados, banhos públicos, teatros e arenas que ofereciam entretenimento para todos os gostos. O Fórum Romano era o centro da vida pública, onde se realizavam desde discussões políticas até transações comerciais. Outras cidades importantes, como Alexandria, Antioquia e Cartago, também eram centros de comércio e cultura, refletindo a riqueza e a diversidade do império. A vida cotidiana no Império Romano variava enormemente dependendo de onde e como você vivia. Nas áreas urbanas, os cidadãos podiam desfrutar de luxos como água encanada, banhos públicos e mercados cheios de mercadorias de todo o império.
As casas dos ricos, chamadas de domos, eram verdadeiros palácios, decoradas com mosaicos e esculturas. Por outro lado, os plebeus e escravos muitas vezes viviam em condições precárias, em insulae, edifícios de apartamentos sobrecarregados e propensos a incêndios. A vida no campo, nas vilas e fazendas, era mais simples, mas igualmente dependente do ritmo das estações e das colheitas. As práticas religiosas no Império eram tão diversas quanto suas populações. Embora o culto aos deuses romanos fosse predominante, especialmente em Roma e nas áreas mais próximas, nas províncias mais distantes, as tradições locais ainda eram fortes. O sincretismo religioso era comum, com os romanos frequentemente adotando e adaptando os deuses das culturas que conquistavam. A religião estava profundamente entrelaçada com a vida pública e política. Rituais, sacrifícios e festivais religiosos eram eventos públicos que reforçavam a coesão social e a lealdade ao império. O papel da religião também era fundamental na legitimação do poder do imperador. Muitos imperadores eram deificados após a morte, e em vida, alguns eram até cultuados como divindades. Esse culto imperial ajudava a unificar o império em torno de uma figura central, fortalecendo o controle político e social. No primeiro século, o judaísmo era uma força espiritual e cultural poderosa na Judéia, uma região que estava sob o domínio romano, mas que mantinha uma identidade religiosa distinta e profundamente enraizada. O judaísmo, com sua crença em um único Deus, contrastava fortemente com o politeísmo predominante em quase todo o mundo antigo. Essa fé monoteísta não apenas unia o povo judeu, mas também moldava sua vida cotidiana, suas leis e suas esperanças para o futuro. Dentro desse cenário, existiam várias seitas judaicas, cada uma com sua interpretação da lei e de como o povo deveria viver em obediência a Deus. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por sua rígida adesão à Torá, a lei escrita e à tradição oral, que interpretava essa lei. Eles acreditavam que a observância estrita dos mandamentos de Deus era o caminho para a santidade e a proteção divina. Os fariseus eram respeitados pelo povo comum por sua devoção e seu papel de líderes espirituais e sociais. Os saduceus, por outro lado, eram a elite sacerdotal, fortemente ligados ao Templo de Jerusalém, o centro da adoração judaica. Eles rejeitavam a tradição oral dos fariseus e se concentravam na Torá escrita. Os saduceus eram conservadores, focando na manutenção do status quo e na cooperação com as autoridades romanas para preservar sua posição de poder. Sua visão do judaísmo era mais restrita, enfatizando o ritual do templo e o sacrifício como os pilares da fé. Havia também os essênios, um grupo mais isolado que se retirou para o deserto, vivendo em comunidades separadas do resto da sociedade judaica. Eles praticavam uma vida de pureza ritual e espiritual, esperando pela vinda do Messias e acreditando que estavam vivendo nos últimos dias antes da redenção. Os essênios rejeitavam a corrupção que viam em Jerusalém e no templo, preferindo uma vida de devoção austera e comunitária. Em meio a essas seitas, o ambiente religioso na Judéia era marcado por uma profunda expectativa messiânica. A opressão romana, combinada com a lembrança das promessas de Deus ao povo de Israel, gerava uma esperança crescente de que um Messias, um líder ungido por Deus, surgiria para libertar o povo judeu e restaurar o reino de Israel. Essa expectativa não era uniforme. Diferentes grupos tinham visões distintas de como esse Messias se manifestaria. Alguns esperavam um rei guerreiro, que lideraria uma revolta contra Roma, enquanto outros, como os essênios, esperavam um líder espiritual que traria a purificação e o julgamento divino. Essa atmosfera de antecipação messiânica permeava a vida cotidiana e influenciava profundamente as práticas religiosas.
As pessoas participavam de rituais no templo, seguiam as leis dietéticas e de pureza e recitavam orações que clamavam pela redenção e pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Ao mesmo tempo, havia uma crescente insatisfação com as estruturas religiosas estabelecidas, vistas por muitos como corruptas ou insuficientes para trazer a verdadeira salvação. O judaísmo do primeiro século, com sua rica diversidade de práticas e crenças, forneceu o solo fértil no qual o cristianismo começaria a crescer. Jesus de Nazaré, que se inseriu nesse contexto como um pregador e mestre, foi visto por seus seguidores como o cumprimento das profecias messiânicas. Sua mensagem de amor, perdão e a chegada iminente do reino de Deus ressoou profundamente com aqueles que esperavam por uma mudança radical. Embora muitos judeus não aceitassem Jesus como o Messias, seus ensinamentos atraíram um grupo crescente de seguidores que eventualmente se tornariam os primeiros cristãos. Esses primeiros cristãos, na maioria judeus, continuaram a frequentar o templo e a observar as práticas judaicas, mas com uma nova compreensão trazida pelos ensinamentos de Jesus. Com o tempo, à medida que o cristianismo se expandia além das fronteiras da Judéia e se abria para os gentios, ele começou a se diferenciar mais claramente do judaísmo, mas suas raízes judaicas permaneceram profundas. O impacto do judaísmo na formação da igreja primitiva foi imenso. As escrituras judaicas, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, formaram a base do entendimento cristão sobre Deus, a criação e a história da salvação. A estrutura da comunidade cristã, com seus líderes espirituais, suas práticas de oração e adoração e sua ética, foi fortemente influenciada pelas tradições judaicas. Mesmo a ideia de um Messias, central ao cristianismo, é uma herança direta do judaísmo do primeiro século. Após as conquistas de Alexandre, o Grande, o mundo antigo, passou por uma transformação profunda e duradoura conhecida como helenismo. Esse período, que se estendeu por séculos, foi marcado pela disseminação da cultura grega em vastas regiões que iam do Egito ao Oriente Médio e até partes da Índia. O impacto do helenismo foi imenso, alterando para sempre a paisagem cultural, religiosa e intelectual das sociedades que caíram sob sua influência. Com a expansão do Império de Alexandre, a cultura grega não apenas se espalhou, mas também se misturou com as tradições locais das áreas conquistadas. Essa fusão de culturas deu origem ao sincretismo religioso, onde as crenças gregas se fundiram com as tradições religiosas dos povos conquistados. Deuses gregos como Zeus foram identificados com deidades locais, como o deus egípcio Amon, criando novas formas de adoração que combinavam elementos de diferentes religiões. Esse sincretismo não apenas permitiu que o helenismo se enraizasse profundamente nas culturas locais, mas também criou um ambiente de maior tolerância e intercâmbio religioso. A influência da filosofia grega durante o período helenístico também foi um fator crucial na formação do pensamento religioso da época. As escolas filosóficas gregas, como o estoicismo, o epicurismo e o platonismo, espalharam-se pelo mundo helenístico, oferecendo novas formas de pensar sobre a vida, a ética e o divino. Essas filosofias não se limitavam à especulação teórica, elas influenciavam diretamente a maneira como as pessoas entendiam sua relação com os deuses e o universo. O platonismo, por exemplo, com sua ideia de um mundo de formas perfeitas além do físico, introduziu conceitos de transcendência e de uma realidade espiritual superior que ressoaram profundamente com as tradições religiosas da época. Esse ambiente cultural e intelectual, moldado pelo helenismo, foi essencial para a preparação do terreno para a chegada do cristianismo. A fusão de crenças e a abertura para novas ideias permitiram que o cristianismo emergisse em um mundo que já estava acostumado com o intercâmbio e a evolução de conceitos religiosos.
As ideias filosóficas gregas, particularmente as noções de um Deus transcendente e de uma alma imortal, encontraram eco nos ensinamentos cristãos, facilitando a aceitação da nova fé entre as populações helenizadas. No mundo antigo, antes do surgimento da Igreja primitiva, vários movimentos religiosos e filosóficos influenciaram profundamente a visão de mundo das pessoas. Entre os mais notáveis estavam o estoicismo, o epicurismo e o cinismo, cada um oferecendo uma abordagem distinta sobre como viver e entender a existência. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio no início do século III a.C., ensinava que a chave para uma vida boa era viver de acordo com a natureza e a razão. Os estoicos acreditavam que o universo era governado por uma razão divina, o Logos, e que a virtude consistia em alinhar-se com essa razão. Para os estoicos, emoções como medo, desejo e raiva eram vistas como distúrbios que deviam ser controlados, pois desviavam a mente da racionalidade e da paz interior. A felicidade para eles não dependia de circunstâncias externas, mas de uma atitude de aceitação e serenidade diante dos eventos da vida, visto que tudo estava predestinado pelo Logos. Essa filosofia teve grande apelo entre os romanos, influenciando até mesmo imperadores como Marco Aurélio, que aplicava os princípios estoicos na administração do império e em sua vida pessoal. Por outro lado, o epicurismo, fundado por Epicuro, oferecia uma visão diferente. Epicuro ensinava que o propósito da vida era buscar o prazer, mas não de forma hedonista ou desregrada. Para os epicuristas, o prazer verdadeiro era encontrado na ausência de dor e na tranquilidade da mente, o que se alcançava através do conhecimento, da amizade e de uma vida simples. Eles valorizavam a reflexão filosófica como um meio de superar o medo dos deuses e da morte, argumentando que o universo era composto de átomos em movimento aleatório e que a alma não sobrevivia após a morte. Assim, viver sem medo do sobrenatural e focar no presente eram os pilares do epicurismo. O cinismo, por sua vez, rejeitava os valores convencionais da sociedade, como riqueza, poder e fama, em favor de uma vida em harmonia com a natureza. Os cínicos, seguindo os ensinamentos de Diógenes de Sinope, viviam de forma ascética, desprezando as normas sociais e buscando a autossuficiência. Eles acreditavam que a felicidade não dependia de bens materiais, mas de liberdade de espírito e independência de qualquer coisa externa. Essa filosofia, embora radical, era uma crítica direta à corrupção e ao materialismo da sociedade da época. Esses movimentos filosóficos contrastavam de forma marcante com as crenças emergentes do cristianismo. Enquanto o estoicismo e o epicurismo focavam na razão e na busca de uma vida tranquila por meio do controle das paixões ou da busca pelo prazer, o cristianismo introduzia uma visão de mundo centrada na fé, no amor ao próximo e na esperança de uma vida eterna. O cristianismo oferecia respostas que iam além das preocupações com a felicidade terrena, prometendo redenção e uma nova ordem moral baseada nos ensinamentos de Jesus. A busca pelo sentido da existência, antes da Igreja primitiva, era marcada por essas filosofias de vida que tentavam oferecer consolo e orientação em um mundo frequentemente caótico e imprevisível. Cada movimento, à sua maneira, procurava responder às perguntas fundamentais da vida. Qual é o propósito da existência? Como devemos viver? O que acontece após a morte? Enquanto os estoicos enfatizavam a aceitação do destino e o controle das emoções, e os epicuristas buscavam uma vida livre de dor e cheia de prazeres simples, os cínicos desafiavam as convenções sociais em busca de uma vida autêntica e despojada. Essas filosofias, apesar de suas diferenças, refletiam uma tentativa comum de encontrar significado e estabilidade em um mundo em constante mudança.
Entretanto, com a chegada do cristianismo, essas visões começaram a ser questionadas e, em muitos casos, substituídas. O cristianismo trouxe uma nova perspectiva, baseada na fé em um Deus pessoal, na promessa de vida eterna e na importância do amor e da compaixão. A busca filosófica pelo sentido da vida deu lugar a uma busca espiritual por salvação e comunhão com o divino, transformando para sempre o cenário religioso e filosófico do mundo antigo. No mundo antigo, a religião não era apenas uma questão de crença pessoal, mas um elemento central na vida pública e política. Essa interseção entre fé e poder muitas vezes resultava em perseguições e conflitos religiosos, especialmente quando práticas religiosas eram vistas como uma ameaça à ordem estabelecida. Antes do surgimento da Igreja primitiva, essas tensões já estavam presentes em diversas partes do mundo, tanto dentro quanto fora do Império Romano. Dentro do Império, a religião oficial era o culto aos deuses romanos, que estava profundamente entrelaçado com a identidade cívica. Adorar os deuses não era apenas um dever espiritual, mas um ato de lealdade ao Estado. Qualquer culto que não se alinhasse com essa prática, ou que rejeitasse o culto imperial, era visto com desconfiança e, muitas vezes, com hostilidade. A intolerância religiosa se manifestava de forma brutal contra aqueles que se recusavam a participar dos rituais oficiais, como os judeus, que foram perseguidos por sua recusa em adorar os deuses romanos e o imperador. Fora do Império Romano, as perseguições religiosas também eram comuns. Em várias civilizações, a religião dominante era usada como um meio de controle social e político. Quando grupos religiosos emergiam com crenças que desafiavam a autoridade estabelecida, eram frequentemente suprimidos de forma violenta. No Egito, por exemplo, faraós que adoravam deuses diferentes dos de seus predecessores enfrentaram resistência e, em alguns casos, seus templos e seguidores foram perseguidos. Essas perseguições eram impulsionadas pelo medo de que cultos dissidentes pudessem desestabilizar a ordem social ou enfraquecer o poder político. As autoridades viam a uniformidade religiosa como essencial para manter a paz e a coesão do Estado. Portanto, qualquer grupo que defendesse crenças divergentes ou se recusasse a participar dos rituais públicos era considerado herético e tratado como uma ameaça. Esse ambiente de repressão e conflito religioso criou um contexto em que a intolerância se tornou a norma, preparando o terreno para os desafios que a Igreja primitiva enfrentaria em seus primeiros séculos de existência. Quando o cristianismo começou a se espalhar, ele foi visto como mais um desses cultos dissidentes, desafiando tanto as práticas religiosas tradicionais quanto a autoridade do Estado romano. A recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos e em participar do culto imperial resultou em perseguições brutais, desde execuções públicas até martírios em arenas. Essas perseguições, no entanto, não conseguiram erradicar a fé cristã. Pelo contrário, a resistência dos cristãos diante do sofrimento e sua firmeza em suas crenças começaram a atrair mais seguidores. O sangue dos mártires se tornou, como dizia Tertuliano, a semente da Igreja, e as perseguições, em vez de sufocar o cristianismo, acabaram fortalecendo-o. A intolerância religiosa do mundo antigo, tanto dentro quanto fora do Império Romano, moldou a Igreja primitiva em sua fase inicial. Os primeiros cristãos foram forçados a se unir e a desenvolver uma identidade comunitária forte para sobreviver às perseguições. Eles aprenderam a resistir à pressão externa, a se organizar de maneira clandestina e a valorizar a comunhão entre si como uma forma de apoio mútuo. Essas experiências formaram as bases da Igreja que, eventualmente, se tornaria uma força espiritual dominante, superando as próprias estruturas que antes a perseguiam. No mundo antigo, o desgaste das religiões tradicionais gerou insatisfação
e uma busca por respostas espirituais mais profundas. Isso criou o ambiente perfeito para o surgimento de novos movimentos religiosos, como o gnosticismo e os cultos de mistério. O gnosticismo, por exemplo, propunha que o mundo material era imperfeito, criado por uma entidade inferior. Os gnósticos acreditavam que o verdadeiro Deus estava além do mundo físico e que o conhecimento secreto, ou gnose, era o caminho para libertar a alma e retornar ao reino espiritual perfeito. Os cultos de mistério, como os de Ísis, Mitra e Dionísio, ofereciam rituais secretos que prometiam aos iniciados uma conexão direta com o divino e a promessa de vida após a morte. Diferente dos rituais públicos, esses cultos eram mais íntimos e pessoais, respondendo à necessidade de uma experiência espiritual mais significativa. A insatisfação com as práticas tradicionais, vistas como distantes e ritualísticas, levou as pessoas a buscar uma conexão mais direta com o divino. Esses novos movimentos ofereciam alternativas que abordavam questões espirituais que as religiões tradicionais não conseguiam responder, preparando o terreno para a aceitação do cristianismo, que também oferecia uma nova visão espiritual para um mundo em transformação. No início, as primeiras comunidades cristãs surgiram em um mundo que era majoritariamente pagão, onde as antigas religiões e cultos dominavam a vida espiritual e social. Essas comunidades começaram a se formar logo após a morte e ressurreição de Jesus, quando seus seguidores se espalharam, levando a mensagem do Evangelho para diferentes regiões do Império Romano e além. O cristianismo, no entanto, não encontrou um ambiente receptivo desde o início. Ao contrário, foi em meio à resistência e à hostilidade que essas primeiras comunidades começaram a tomar forma. Essas comunidades eram pequenas, geralmente compostas por grupos de pessoas que se reuniam em segredo nas casas de outros cristãos. Essas reuniões, conhecidas como igrejas domésticas, eram o coração do cristianismo primitivo. Em um ambiente onde os templos pagãos eram grandiosos e públicos, as igrejas cristãs eram discretas, refletindo a necessidade de segurança e o desejo de comunhão íntima entre os fiéis. Nessas casas, os cristãos oravam, estudavam as Escrituras, cantavam hinos e partilhavam refeições, incluindo a Eucaristia, que relembrava a última ceia de Jesus com seus discípulos. A prática da fé cristã era marcada por uma forte ênfase na comunidade e na igualdade entre seus membros. Em um mundo onde as divisões sociais eram profundas, o cristianismo oferecia uma visão radicalmente diferente, onde não havia distinção entre judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Todos eram bem-vindos na comunidade cristã, e essa inclusão era um dos principais atrativos para muitos que se sentiam marginalizados pela sociedade romana. A estrutura dessas primeiras igrejas era simples, mas eficaz. Não havia grandes edifícios ou hierarquias complexas. Em vez disso, os líderes das comunidades, conhecidos como presbíteros ou bispos, eram escolhidos por sua fé e sabedoria. Esses líderes eram responsáveis por ensinar, guiar e cuidar dos membros da comunidade, assegurando que a mensagem de Jesus fosse mantida e transmitida de forma fiel. Ao mesmo tempo, os diáconos desempenhavam um papel importante na organização prática das reuniões e na assistência aos necessitados. A reação do mundo pagão ao surgimento dessas comunidades cristãs foi, em grande parte, de desconfiança e hostilidade. Os cristãos eram frequentemente mal compreendidos e vistos como uma ameaça à ordem estabelecida. Sua recusa em adorar os deuses romanos e em participar dos rituais públicos era vista como uma afronta ao Estado e à sociedade. Em uma cultura onde a religião estava profundamente entrelaçada com a identidade cívica, a escolha dos cristãos de adorar apenas um Deus e de fazê-lo de maneira privada era interpretada como deslealdade ao império.
Essa percepção negativa levou a perseguições, onde os cristãos foram acusados de ateísmo, canibalismo, devido à interpretação errônea da Eucaristia e até de traição. Apesar dessas dificuldades, ou talvez por causa delas, as comunidades cristãs continuaram a crescer. A fé dos cristãos em meio ao sofrimento e à perseguição e sua disposição para ajudar os pobres e necessitados, mesmo aqueles fora de sua comunidade, atraíram a admiração e a curiosidade de muitos. O crescimento das primeiras comunidades cristãs foi alimentado tanto pela mensagem de esperança e salvação que ofereciam, quanto pelo exemplo de vida que os cristãos davam. Eles não apenas falavam sobre o amor de Deus, mas demonstravam esse amor em suas ações diárias. Essa combinação de fé e prática conquistou muitos corações, mesmo em um mundo que lhes era amplamente hostil. Com o tempo, o cristianismo começou a se espalhar para além das fronteiras da Judéia e das comunidades judaicas, alcançando gentios em todas as partes do Império Romano. As igrejas domésticas se multiplicaram e a fé cristã começou a tomar forma como um movimento que desafiava a ordem social e religiosa estabelecida. As perseguições não conseguiram sufocar a chama da fé cristã. Ao contrário, elas fortaleceram a determinação dos crentes e ajudaram a solidificar a identidade da comunidade cristã. Essas primeiras comunidades, formadas em meio à adversidade, lançaram as bases da igreja primitiva. A fé simples, mas profunda que eles praticavam, a comunhão íntima e igualitária que compartilhavam, e a coragem com que enfrentavam a oposição, foram fundamentais para a sobrevivência e a expansão do cristianismo. Em um mundo que parecia estar contra eles, os primeiros cristãos encontraram força na união e na fé em um Deus que prometia estar com eles até o fim dos tempos. E foi essa fé, forjada na perseguição e na esperança, que acabaria por transformar o mundo. O mundo antes da igreja primitiva foi um cenário de complexidade cultural, religiosa e filosófica. As diversas crenças e movimentos que existiam na época, desde o politeísmo greco-romano até as seitas judaicas e os novos movimentos religiosos como o gnosticismo, criaram um ambiente fértil para o surgimento do cristianismo. As tensões sociais, a busca por respostas espirituais mais profundas e a insatisfação com as religiões tradicionais prepararam o terreno para uma nova fé que oferecia esperança, salvação e uma conexão pessoal com o divino. O cristianismo emergiu como uma resposta a essas necessidades, moldado pelas influências e desafios do mundo antigo, mas trazendo uma mensagem radicalmente nova que ressoou com as pessoas de todas as classes e culturas. Esse legado do mundo antigo foi crucial para o desenvolvimento da igreja primitiva, que cresceu a partir de pequenas comunidades para se tornar uma força transformadora na história. Se você achou essa reflexão interessante e quer continuar explorando a história e o impacto do cristianismo, inscreva-se no nosso canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo e continua essa jornada conosco.